Olá, caros amigos do canal Benenhoa Friburgo em Foco. Espero que vocês estejam bem mesmo, de verdade. É um prazer estar com vocês, que a presença de Axé esteja não só dentro da casa de vocês, né? Esteja estendendo a todos os parentes, familiares, aos vizinhos, aqueles que estão junto de vocês. Gente, estamos aqui nesse dia maravilhoso, desta nova Paraxá, a Paraxá Aharei Moti. E aqui nós estamos com a sinopse desta Paraxá. Nosso assunto aqui, gente, nesse canal, é falar de Torá, falar de Axé, falar das 7 leis, espalhar luz para o mundo, trazer luz para o mundo, né? Influenciar o mundo a ser um mundo melhor, nós sermos cada vez melhores, pessoas mais apropriadas. Nós estamos aqui, temos vários quadros, né? A sabedoria da mulher, a sabedoria do Rebbe de Lubavitch, todo dia com um pedaço da Paraxá. Também temos vários quadros, como a gota diária da idolatria, né? Falamos das 7 leis noéticas, que é o nosso básico, que é o pilar para a fundação desse mundo, para trazer luz ao mundo, porque o judeu tem 613, a humanidade 7, 613 com 7, 620, que forma a palavra keter, que é coroa. Mas vamos lá, gente, fazer sinopse. O que é sinopse? Alguém fica perguntando, o que é sinopse? A sinopse da Paraxá. Sinopse, gente, é um expositivo que apresenta de forma resumida o conteúdo do produto, com o intuito de antecipar as principais informações da Torá. É um relato, é um breve, é um sumário, é apenas um relato para antecipar o que está para acontecer na Paraxá. Então hoje é o dia da Paraxá Aharei Moti, é a primeira aliá. Então eu vou fazer aqui um sumário breve, né? Um relato breve do que vai estar acontecendo nesta Paraxá somente para você. Vem conosco e compartilhe, dê seu like, escreva. É muito importante falarmos e trazermos luz para o mundo e praticar, tá, gente? A prática. Vamos lá. Aharei Moti, como falei a sinopse, na Paraxá Shemini, né, que foi a Paraxá alguns dias passados, o tabernáculo foi inaugurado e começou a desempenhar sua função, trazer a presença divina ao cotidiano e a consciência do povo. Porém, o entusiasmo, o arrebatamento nesse dia especial, 1º de Nissan, de 2449, foram prejudicados pela morte trágica de Nadav e Avihu, os 2 filhos mais velhos de Arão. Eles morreram prematuramente, porque, em certo sentido, era a isto que eles aspiravam, livrar-se das amarras da materialidade, inspirar no êxtase da revelação divina. Bom, vamos lá, era isso que a Axé queria? Você cair no êxtase total da revelação, abandonar a materialidade? Vamos ver. Então, a reação de Deus a esse raciocínio equivocado foi ensinar ao seu povo que, embora seja recomendável e até crucial querer despojar-se da consciência estreita desse mundo, a fim de apegar-se a Deus, isso sempre deve ser apenas um lado da moeda, aliás, o lado inferior da moeda. O que mais devemos enfatizar é o cumprimento de nossa missão, o propósito para o qual nós e tudo mais fomos criados, elevar e refinar a realidade, de modo que a presença de Deus esteja manifesta aqui também. Então, aqui ponto, paramos, gente. A Axé nos criou para quê? Com o propósito divino nesse mundo, né? É bom aspirar à espiritualidade? É bom, né, querer sempre a espiritualidade? É bom, gente, mas a espiritualidade ela foi feita para que possamos refinar o mundo, os que estão ao nosso redor, refinar as pessoas, ajudar, estender a mão. Não é assim que é só para nós, eu quero Axé a ponto de sumir, desaparecer. Não, gente, Axé não nos criou para isso. Vamos lá, é o intuito. Há duas razões possíveis para que tentemos fugir de onde estamos, conscientes da doçura sublime de desfrutar a presença divina. Podemos desejar alcançar esse estado de deleite, ou então conscientes de que
com degradados e degenerados o envolvimento com a existência. Nos tornou, talvez queiramos renunciar a tal envolvimento e refugiar-nos nos santuários protegidos da santidade. Assim, Deus dividiu em duas partes sua lição sobre a importância do imperativo divino de cumprirmos nossa missão. A primeira foi não beber até embriaguez, não ingerimos o vinho da santidade, a pouco nos esquecemos da realidade que nos cerca. Em seu esforço para atingir o êxtase divino, negável a beber o vinho demais, tanto em sentido literal como metafórico, tá, gente? Conforme veremos, portanto, Deus imediatamente nos ordenou que não façamos isso, como se lê logo depois do relato da morte deles, na Parashá Shmini. A segunda parte da lição foi, então, entrar no santuário a toda hora, pois em seu zelo divino, negável a entrar no santuário por iniciativa própria, não para atender a um chamado ou ordem de Deus. Apesar de Deus nos ter transmitido essa parte da lição também, no dia 1º de Nissan, suas palavras só foram registradas na Torá, na presente Parashá, Aharei Mot. Isto é, 2 parashot e meia depois, posteriormente as leis de Kashrut. Vamos continuar aqui essa sinopse, esse sumário, tá, gente? Sumário muito importante para que nós possamos entender e compreender o quadro que vai se manifestar dentro de toda a Parashá, desde a primeira até o Afiti e chegando, comunhando com a Afitará. Vamos lá, gente. Apresentadas na segunda metade de Shemini, e as leis de pureza, impureza enunciadas em Tazria Metzorá, isso suscita uma pergunta óbvia. Por que a narração dos eventos do primeiro dia de Nissan foi interrompida por uma digressão tão longa a respeito das leis de pureza espiritual e ritual? Porque nós sabemos que antes de ler essa Parashá agora, a Haremot, o que está acontecendo? Nós lemos a Parashá Tazria Metzorá, que falava da pureza e da impureza ritual acerca da Kíssera e do acometido da Kíssera. Mas vamos lá, gente. A razão disso é que, como já observamos, a essência das leis de Kashrut, bem como das purezas e impureza, consiste em educar-nos para que mantenhamos a consciência divina, enquanto nos ocupamos da vida material. Nesse contexto, a segunda parte da Parashá Shemini e Parashot Tazria Metzorá segue-se naturalmente a todas as precedentes, do Êxodo e do Levítico. Depois que recebemos as leis referentes à conduta humana e Mishpatim, a santificação da vida por meio do tabernáculo e seus ritos Terumá, Teksavé, Kitsá, Vaikrel, Pekudê, Vaikretsav, a primeira parte de Shemini, a próxima matéria secretária pela Torá, é como santificar o mundo físico e preservar nossa santidade enquanto estamos envolvidos nele. Então, quer dizer, o que a Shem projetou para nós é o quê? Nos santificar, mas também fazer com que esse mundo seja melhor, adequado, devido e preservado para nós mesmos. Então, esse entendimento divino, não podemos fugir dessa consciência divina que a Shem traçou para nós. Esse processo é fundamental, como nós lemos, distinguir o que é kasher ou puro do que não é. Em outras palavras, o que conduz à consciência divina intensifica do que a prejudica e enfraquece. Para nutrirmos a relação com Deus, devemos estar cientes das armadilhas que ameaçam saber como evitá-las. Também devemos entender que, por ser seres humanos, é possível que essas armadilhas nos tornem impuros. Se isso acontecer, precisamos ter noção clara de que existe um meio de neutralizar essa queda da consciência, a techuvá. Gente, a techuvá, ela cabe a todo momento, a todo instante, tá, gente? Não é aqui naquela religião, não. Eu errei, eu tenho que cair em depressão. Eu errei, eu tenho que destruir minha vida. Eu tenho que me enforcar. Eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que ficar longe da sociedade. Não, gente, não, de forma alguma. Você tem que fazer techuvá, se arrepender, se humilhar, confessar e ali melhorar tuas obras, teus caminhos, receber, nunca mais fazer. É essa, gente. Mecanismo da reorientação do indivíduo para a divindade, cujo ponto culminante é o Yom Kippur, dia da expiação.
O mandamento de não entrar no santuário a toda hora e que as leis do Yom Kippur. A segunda metade de Shemini, como Tazri Metzorah, constitui um guia para a identificação, superação das impurezas deste mundo. Ahari Mot, as leis do Yom Kippur, nos ensina como então prosseguir para alcançarmos a purificação completa e nos livros da consciência pura. Nos livrarmos da consciência pura, frequentemente provocada pelo envolvimento da realidade presente. Contudo, um dos componentes dessas instruções é não entrar no santuário a toda hora, não renunciar à participação do mundo. Essa é a resposta para a segunda faceta do escapismo divino, de Nadav e Avihu, quando sentimos remorsos por termos sido purificados pelas exigências da vida e somos dominados pelo desejo de fugir para o abrigo seguro da santidade. Não devemos perder de vista nosso propósito e missão. Então, gente, vamos lá? O fato de a Torá julgar necessário ligar cronologicamente dois eventos, afirmando que um aconteceu depois, a Harei, do outro, sugere que o segundo é de alguma maneira dependente da ocorrência do primeiro. Assim, o segundo pode ser visto como continuação ou culminância daquele que procedeu. Por outro lado, como inevitavelmente haverá um terceiro evento. O segundo não pode ser considerado a conclusão final, o ápice do anterior. Mesmo pelo motivo, o terceiro evento tampouco pode esperar essa condição, visto que será seguido, que mais um e assim por diante, a infinito. Ou melhor, quase, a infinito, pois há um evento que representa um salto quântico na existência, a saber, a redenção final definitiva, como a vida após a redenção, será em nível extremamente mais elevado. O que acontecerá então não poderá ser considerado propriamente segmento do que sucedeu antes dela, assim a redenção produzirá uma descontinuidade com relação ao que aconteceu, podendo, nesse sentido, ser vista perfeitamente como a conclusão final de tudo que veio antes. Ela será verdadeiro, Aharei, depois, a razão pela qual, às vezes, é denominada o fim dos dias, ou literalmente, os dias dois, depois, Aharit Ayamim. A Parashá Aharimot, portanto, por seu próprio nome, dirige o nosso olhar para o futuro derradeiro, a redenção messiânica e tudo que seguirá a ela, sabendo que o advento e a plenitude das revelações divinas, concomitantes posteriores à redenção, dependem de nossa conduta, esforços antes da redenção. Devemos sentir-nos inspirados a infundir consciência redentora em nossa vida. Isso significa, em primeiro lugar, que é preciso tentar livrar do aspecto, isto é, do elemento integrante ou momento da nossa vida de consciência, de exílio, santificando, transformando em oportunidade de cumprir o mandamento divino, ou realizar alguma outra boa ação, assim revelando sua fonte divina. Ademais, devemos procurar viver tanto quanto possível em consciência pós-redenção, isto é, cientes de que nada pode ser absoluto ao cumprimento de nossa missão divina, assim como no futuro messiânico não haverá obstáculos à consciência divina nem à relação divina. Sabemos ainda que no futuro messiânico todas as nações e povos aceitarão sobre si a autoridade de Deus, como está escrito, conforme está escrito. Então farei com que as nações falem uma língua pura, de modo que invocarão o nome de Deus, para servir em perfeito acordo, viver com consciência messiânica, portanto inclui encorajar nos judeus tanto a reconhecer as 7 categorias de mandamentos que eles são obrigados a adotar, como a coexistir em paz e generosamente uns com os outros. Toda a humanidade então poderá livremente buscar o conhecimento divino e ampliar sua consciência divina, transformando o mundo na morada definitiva de Deus. Gente, esse daqui é um sumário, um belo relato, né? Uma sinopse daquilo que está para acontecer em toda a Parashá e futuramente na revelação do Mashiach. Por quê, gente? Gênesis 49:1 está aqui, Isaías Números 24:14, Isaías 2:2, Jeremias 48:47, Miqueias 4:1, Daniel 10:10, Sefaniá 3:9, aqui fala das nações, todas as nações falarão uma língua pura, estarão com o povo judeu e estarão lado a lado com os judeus servindo a Shem, tá? E Mishneh Torah Melahim 8:10, e Isaías 45:18, e Kivgaiot 5.746, página 183-184. Então, gente, estamos aqui, sabemos que é muito importante
todas as nações do mundo terem suas 7 leis. Por quê? Guardando suas 7 leis, vai ter paz com Israel, vai ter paz com o povo judeu, né, isso que a gente fala Israel, e vai ter paz entre um e outro. O sucesso da paz da humanidade é isso, é a consciência divina, é atingir o nosso ser, entrar em nosso ser, deixarmos que a consciência divina, né, ela trabalhe dentro de nós, a pouco de fazer o quê? Esse mundo melhor, a fazer de quê? Que esse mundo seja um mundo apropriado para a presença divina, assim como o mística, o tabernáculo, era apropriado para com quê? Uma luz muito forte, uma essência muito forte de Hashem, e ali só podia entrar quem? O sumo sacerdote, não sempre, mas uma vez por ano, para mostrar respeito à presença de Hashem. Gente, respeitemos a presença de Hashem, respeitamos a palavra de Hashem. Estou aqui com esse Rumash Gabait, nessa sinopse, tá, gente? Aqui, com comentários do Rashi, os cigarros da obra do Rebbe de Lubavitch. Venha estudar a Torá, venha estar conosco. Venha estar conosco na nossa Beit Noa Friburgo, aqui na cidade de Friburgo, no nosso canal Bem Noa Friburgo em Foco. Pode assinar, pode escrever. Estamos aqui pronto, pode nos dar dica o que temos que fazer para melhorar. Mas o nosso assunto aqui, gente, é Torá. É Hashem, é 7 leis, é trazer luz para o mundo, falar a verdade, mostrar a verdade, né, na base das ideias, não de trocadilho, de ficar atacando, de ficar prejudicando o outro, atacar a integridade do outro. Não, nosso assunto aqui não é isso, atacar a integridade de ninguém, prejudicar ninguém, é trazer luz para o mundo, né? Nossa filosofia é essa, Hashem, é trazer luz para a escuridão, não lutar contra a escuridão. Lutar contra a escuridão é uma coisa muito boa, mas muito mais do que lutar contra a escuridão é trazer a luz para a verdadeira escuridão, como diz Rebbe, uma faísca que você acende de fósforo numa casa escura, ela ilumina tudo. Gente, tudo de bom para vocês. Temos reuniões na casa dos Gêmeos lá na Pavuna. Pessoal do Rio de Janeiro, por favor, faz uma força. Vai na casa dos Gêmeos. Eu saía daqui muitas das vezes, ia lá no Recreio, no Terreirão, ia em outros lugares. Por favor, quando a gente ia em Vidigal, ia em tantos lugares, hoje a gente quer orar. Vamos fazer um esforço, gente, por favor, tá? E também tem na Joed Voipágua, tem o Fábio Machado que está se preparando para ser o líder lá de, como é que se diz? Lá de Niterói, né? Tivemos visita de Niterói agora, Alexandre, pessoa maravilhosa, ele, Gisele, sua esposa. Foi uma coisa maravilhosa, espetacular. Gente, temos a Academia de Noé, né? Temos a plataforma Bem Noa Brasil com o nosso Raviakov. Temos tanta coisa, estudos das leis de Noé, né? Na academia, nível 1, nível 2. Vamos ter o estudo de hebraico, gente, com o professor de Israel, gente. Olha só, que coisa grande. Venham, porque o movimento Bem Noa Brasil é o lugar mais seguro para qualquer Bem Noa, é o movimento Bem Noa Brasil. Temos seminário, temos tudo. Temos o Guia Bem Noa, o primeiro Guia Bem Noa do Brasil, o primeiro segundo Bem Noa organizado por um rabino ortodoxo. Vem estar conosco, é uma alegria muito grande. Tudo de bom para vocês. E aí, Gogeno Moreno Verabem, Machia já!